Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, vou entrar junto a ti, meu Jesus. Eu desejo abrir sem Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, minha fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, Ele leva a sombra Sião. O teu grande favor em comum e prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, minha fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O amor, Senhor, venha me proteger, e dos males a mim me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, minha fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. O Senhor tem nos permitido aqui estar e nós temos muitos motivos para louvá-lo. Nós estamos hoje na lição de número 8 da revista do terceiro trimestre, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e vitórias e angústias. Nós já estamos nos encaminhando para o final da lição, para o final do trimestre. O trimestre passou bem depressinha, está passando bem depressa, Os dias estão passando bem depressa. E o Senhor tem nos dado graça para aqui estarmos, e nós louvamos a Deus por contar com a companhia dos irmãos, não só aqui fisicamente, mas virtualmente, os irmãos que estão em seus lares. Vamos fazer oração para darmos início à escola dominical de hoje. Nós vamos estudar a respeito de um personagem bastante conhecido na Bíblia Sagrada, que é o rei Ezequias. E temos dois valentes aqui nesta manhã que vão nos ajudar a entender melhor a postura desse rei. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, te damos graças nesta manhã, louvor ao teu nome precioso, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, o Senhor tem, por sua misericórdia, feito em nós e por nós, muito mais além daquilo que temos pedido.
varas, em Isaías 37. Nós leremos a partir do verso 33. Eu quero convidar. Já tem uns meninos aqui já dispostos a louvar a Deus. Eles já vão se preparando. O tema da nossa lição de hoje é confiar no Senhor em todo o tempo. O nosso textual está nos Salmos de número 46, o verso de número 1. Acho que a gente nem precisava abrir a Bíblia, né? Para conferir esse versículo, porque temos todos eles, temos ele na ponta da língua, né? Então, o textual da nossa revista, Salmos 46, 1, e nós podemos falar em alto e bom som. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. A verdade aplicada nos diz assim, que a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Já os objetivos da nossa lição é destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro e, por fim, explicar que o inimigo sempre se levanta, mas é para cair. O texto de referência é Isaías 37, os versos de número 33, 34, 35, 36 e o 37 nós vamos ler. Vamos fazer uma leitura responsiva, aproveitar a presença dos nossos irmãos e também já dizer para aqueles que estão em casa que vocês são bem-vindos aqui no templo, tá? Durante a lição. Não faz parte do grupo de risco, está bem de saúde? Pega a sua máscara e vem para a casa do Senhor. Né? Nós vamos, a partir do primeiro domingo de setembro, já tentar voltar às nossas orações aqui. Período de oração da Escola Bíblica Dominical antes de dar início à aula. Eu conto com os irmãos, com os valentes que o Senhor tem chamado para este tempo, para a gente dobrar os nossos joelhos no tempo. Às vezes a gente não consegue, mesmo tendo o relógio de oração, por conta dos afazeres, acaba a gente deixando a desejar no nosso tempo de oração. Mas a gente pode, no domingo de manhã, né, pastor, antes da aula, como nós fazíamos antes, dobrar os nossos joelhos aqui e clamar ao Senhor. Então eu quero retomar esse período de oração a partir do primeiro domingo de setembro. Eu sei que eu posso contar com vocês. Não vou nem perguntar, nem pode pedir para dar amém, que eu sei que eu posso contar com vocês nesse tempo. Vamos à leitura de hoje. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era porcos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Amém? Amém. Palavra gloriosa, né? Uma palavra de livramento para o seu povo. Então aqui o Senhor fala do amparo dele para essa cidade. E o Senhor tem amparo para a sua igreja nesse tempo difícil. Amém? Permaneça sobre o amparo, sobre as poderosas asas do Senhor. Vamos orar. Mas antes de orar, nós vamos ouvir os varões. Eles já vão, né? Eles já vão. Estão aqui preparados para cantar. Eu quero pedir os irmãos que estão em casa, se tiver algum pedido especial de oração, vai colocando o seu pedido de oração aí na live,
que nós vamos apresentar ao Senhor nessa manhã. Tem um grupo aqui disposto a clamar a Deus por sua vida. Então coloca o nome. Coloca o nome aí na live do pedido de oração, da família, além dos nomes que nós temos aqui, já para apresentar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conjunto Varões da Fé sauda a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Louvar e agradecer a Deus, Jesus. Glorioso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, visita os corações nesta manhã, aleluia. Nesta manhã tão linda e maravilhosa do sol. Que o sol da justiça possa brilhar em cada coração, Deus. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Para renovar, para restaurar a minha alma. Vem sobre a minha vida. Vem, flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Aleluia. Oh, louvado e agradecer pelo santo nome de Jesus. Glória seja a ti, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo, aleluia. Dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Vem
Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado e agradecido a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos apresentar os pedidos de oração. Eu sei que muitos irmãos já estão orando pela irmã Rosângela Lúcio, que precisou passar por um procedimento cirúrgico nessa semana. Graças a Deus foi tudo bem, mas ela está se recuperando em casa e nós vamos continuar orando para que essa recuperação seja completa, né? Nós vamos continuar apresentando as nossas orações. Também o presbítero irmão Luciano, o pastor Elié, toda a sua família, a família Moraes, para que o Senhor possa entrar com poder, continuar cuidando de cada um deles e conceder vitória. Também nós vamos apresentar nas nossas orações a família Lisboa, né, que está enlutada pela perda do pastor João Lisboa, partiu para a eternidade, e que o Senhor continue cuidando de cada coração, derramando bálsamo, né? A saudade permanece, mas que a dor da perda, nessa dor, o Espírito Santo, esse que é encarregado, né, de consolar esse coração, os corações. Também continuar orando pelo irmão Urias, ele testou positivo para a Covid, mas não manifestou sinais, né? Não manifestou sintomas, é uma grande bênção, está ali recluso, né? E continuar apresentando também a Cheleide, a Beatriz, que estão bem, né? Mas também precisam das nossas orações. Nós temos aqui um pedido de oração pela Andréia, que precisou passar por uma cirurgia no dia 21/8. Também uma amiga da tia Meire, chamada Solidade, que está com sérios problemas de circulação e diabetes, né, tia Meire? Também oração pelo Samuel, ele é sobrinho da irmã Ana. Este jovem, ele sofre de esquizofrenia, precisa também das nossas orações. Pedir aos irmãos que permaneçam orando pela tia Lucila, né, nossa querida irmã Lucila, para que o Senhor continue cuidando dela. Ela não estava muito bem esses dias, mas que o Senhor possa ir ao encontro com o poder. Também a família do André Luiz, perdeu o tio com Covid, está também carente das nossas orações, né? Toda a família do André Luiz. Tem vários pedidos de oração aqui no nosso relógio de oração. Família Monteiro também. Nós vamos apresentar a família Monteiro, que é a família do irmão Claudinho, né? Nas nossas orações. Nas nossas orações, não apenas, irmãos, nós vamos pedir ao Senhor, mas também nós vamos agradecer por todos os irmãos que foram restaurados, que passaram pelo período de prova, mas já foram restaurados, protegidos pelo Senhor, estão novamente aqui na batalha, né? E nós temos muitas bênçãos para contar. O Senhor tem manifestado o seu cuidado em todo o tempo, né? Eu sei que os irmãos que aqui estão, né, nós temos aqui um grupo que passou já pela prova e já está contando vitória. Né? Tem o Bruce, tem o Ismar, tem o Eudes, tem a Tia Meire, o Rodrigo, o pastor. A gente tem passado outro tipo de prova, né? Não com o Covid especificamente, mas o Senhor também tem nos dado vitória, tem nos socorrido, né? E em breve eu vou contar o testemunho completo, que é um testemunho da minha irmã, mas não deixa de ser nosso, que abraçamos essa causa de oração, né? Eu quero mandar um abraço bem grande, bem apertado, né, nos nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical, não só os professores, mas também todos os alunos. Estamos com saudade, né? Saudade das crianças.
Acreditem, até o barulho que as crianças fazem aqui está fazendo falta, irmãos. Né? Às vezes a gente ia lá pedir silêncio para eles, para não atrapalhar a aula, mas está fazendo falta, né? A correria deles aqui no meio do corredor da igreja, que eles gostam de correr aqui na igreja, está fazendo falta, né? Está fazendo bastante falta e eu quero mandar um abraço bem grande para cada um de vocês. Tia Emília, um beijo na bochecha, tia Emília. Uma saudade muito grande da tia Emília, da irmã Ilma e de tantos irmãos que estão aqui sempre. Vamos orar de instante, apresentar ao nosso Deus as nossas causas, as nossas súplicas, porque Ele é poderoso, né, irmãos, para nos dar vitória. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos nesta hora a vida dos nossos irmãos. Senhor eterno, quem estamos, Senhor eterno, precisando de uma vitória, precisando da cura, Senhor, de socorro, para o encontro, Deus, Senhor, da nossa irmã Santa Luz, ser como ela, Pai de autoridade, garante vitória com a fé, completa restauração, a vida de irmã Luciana, Senhor, seu Pai no Evangelho, toda a família morar, visita nesta noite, graça, cultura, com vitória, a família Monteiro, Deus, Senhor, tu és poderoso para a vitória, Senhor, eterno, para essa família, filha de boa, pela pena, Senhor, na sua mão, Senhor, console meu coração, também, Senhor, a família Monteiro, que está na sua casa, Senhor, eu peço nesta manhã, saudade, Senhor, que está com sérios problemas de diabetes, situação, Senhor, Pai, por misericórdia, não família, Senhor, aquele povo que está morrendo longe, Senhor, a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço consolo para morrer, Pai de bondade, em nome de Jesus, eu peço Senhor que anunciasse, que agora, Senhor, Deus Senhor, vai a morte, Pai de cada família, Senhor, da nossa geração, vai a morte de cada família nessa manhã, entra com cura, sono, Pai eterno de providência, aqueles que estão desempregados, meu Senhor, abre as portas, eu te peço, é no nome de Jesus, a tua mão estendida sobre a vida, Senhor eterno, da tua igreja, sobre a minha Deus. Muito obrigada por tua presença, marcante nosso meio, em nome de Jesus. Permaneça conosco, Pai, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Então, nós vamos agora a aula com os nossos irmãos, professor Luiz, da classe Shekinah, da classe das meninas, mas ele pegou hoje um convidado, hein, irmãos, da classe Ágape. Está esperto esse daqui, não deixa passar a oportunidade. Então, nosso irmão Eudes, aluno da classe Ágape, estará hoje junto com o professor Luiz da classe Shekinah nessa aula. Deus abençoe a todos, boa aula, viu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Também saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos felizes por essa manhã que o Senhor nos proporcionou de estarmos na presença dEle, na casa dEle e participando da nossa querida escola dominical. A minha esposa já falou da saudade de vocês que estão aí do outro lado. Está fazendo muita falta realmente, mas o Espírito Santo tem nos ajudado a matar essa saudade. E estamos apresentando a todos, né, nas nossas orações. Um forte abraço, um beijinho para as irmãs da classe Shekinah, né? E
E o Senhor tem nos ajudado, e até aqui Ele tem nos sustentado. Hoje iremos estudar a lição de número 8, mas antes quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Eudes, que está aqui comigo. Fiz um convite especial e ele, de bom grado, aceitou. Então, que Deus abençoe a vida do irmão Eudes já. E somos bem-aventurados, né, Eudes? Porque desde quinta-feira a gente tem permanecido juntos. Estávamos juntos no culto de quinta-feira à noite, que foi uma bênção. Estávamos juntos ontem também no culto na sede com o Congresso dos Varões, que foi uma grande bênção. E hoje estamos aqui nesta manhã, que também vai ser uma grande bênção, né, irmão Eudes? Né? Posso falar? Sim. Saúde da Igreja Papai do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esse casal, o Luiz e a irmã Mara, Amém. que tem muito prazer em fazer as coisas do Senhor. Amém. Eu louvo a Deus e eu clamo ao Senhor que continue abençoando a vida deste casal. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, eu louvo a Deus pela vida da igreja, e eu agradeço a oportunidade, né, de Amém. poder participar dessa escola bíblica nesta manhã, né? E que o nome do Senhor seja exaltado, né, entre a nossa vida, entre a igreja, você que está na tua casa, que estejamos todos unidos em um só propósito de crescer, né, na graça e no conhecimento. Amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Irmãos. Amém. O tema da lição, a qual iremos estudar, a lição de número 8 é confiar no Senhor em todo o tempo. Você pode repetir, meu Deus? Confiar no Senhor em todo o tempo. É verdade. Confiar no Senhor, a nossa confiança no nosso Deus não pode Pode falhar. Pode falhar. Pode falhar. Em todo o tempo, temos que estar com a nossa confiança 100%. Não é? Então, antes da gente começar já a darmos a entrada na nossa lição de número 8, na aula passada, de número 7, lição de número 7, falou de um rei também, Josafá, que fez uma aliança com Acabe, né? E nessa lição também de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a aliança também. Não é? Então vamos ler. Abra suas Bíblias. 2 Reis, capítulo de número 16. Vamos ler apenas o verso 2. E depois nós vamos ler o mesmo livro, 2 Reis, só que o capítulo de número 18. O verso 2 e o 3. Primeiro é o capítulo 16, Só o verso versículo. 2. Isso, leia para mim, irmão Eudes. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Você pode repetir só esse finalzinho? Ele não fez? Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Então Acaz, ele não fez Não o fez. que era reto aos olhos do Senhor. Ele Fez. fez aliança com os assírios. É. Com os assírios. Agora nós vamos ler 18. o 18, 18. Glória a Deus, olha que bonito. verso 2 e o 3. Por gentileza, Luiz. 2 e 3. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Pode repetir o 3 de novo, por gentileza? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, nessa lição de hoje, nós iremos falar muito sobre decisões. A gente viu que no capítulo 16, Moisés, Acaz, ele decidiu não fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, no capítulo 18, verso 2 e 3, fala que ele é o filho dele, Ezequias, ele decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós vamos falar muito nesta manhã sobre o poder da decisão. A decisão em fazer o que é reto aos olhos do Senhor, né, meu Deus? E o que não é reto. E confiar totalmente. Confiar. E
tem uma frase que fala muito assim, meu Deus. Toda ação tem a sua reação. Então, o poder da decisão nas nossas vidas tem reações. E a gente vai estudar nessa lição de hoje que Acais, pai, e Ezequias, filhos, todos eles tiveram uma reação mediante as decisões que eles tomaram. Então, já vamos começar abrindo a nossa revista e vamos ver a introdução. Introdução. Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar os serviços no templo de acordo com a palavra de Deus, se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante de perigos ameaçados. Vamos já para o nosso tópico 1, que fala um jovem rei para ajudar. Você pode ler, Luiz? Tópico 1. Um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Podemos dizer que o rei Ezequias foi soldado, estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé e fidelidade à aliança do Senhor. Nesta lição, veremos um homem que andou nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Gostoso quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, irmãos. Ela nos leva a caminhos que não tem como falar do filho sem também não falar do pai. E não tem como falar do pai como não falar do seu avô. Então vai nos levando quando a gente começa a ler o livro históricos que a Bíblia nos apresenta, que são agora no momento eu não sei quantos são, me falha a memória, mas tem livros que são livros históricos, que são a história de Israel. E na história de Israel fala muito sobre reis. Os reis fazem parte da história de Israel. E o rei que mais se destacou, que a gente sabe, é o rei Davi. E Davi é o que mais se destacou perante aos olhos de Deus, né? E o que me chama a atenção, Moeus, é que os dois, tanto Acais como Ezequias, eles começaram a reinar cedo. Sim. Eu estava estudando. Sim. E eu vi que o rei Ezequias ele iniciou o reinado dele aos 25 anos. Isso, que acabamos de ler. Foram aos 25 anos. E o que mais me chamou a atenção é a questão da decisão. A decisão. Porque Acais, seu pai, ele não fez o que era reto e íntegro diante do Senhor. Quantos anos tinha Acais? Acais começou a reinar? Não, Acais, o pai. Ezequias foi 25. Isso. Acais tinha 20 anos. 20 anos. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Sim. Quantos anos você tem, ô 28 anos. Quando Acais tinha 20 anos, você acha que uma pessoa com 20 anos já está preparado para ser rei? Eu acredito que ainda existe a imaturidade, né? Ainda existe imaturidade. Aí é onde entra o que nós vamos falar um pouco também sobre, já que está falando de maturidade, os exemplos. A gente vai adquirindo maturidade, é lógico, com o decorrer da vida. Mas os exemplos nos acompanham. Sim. E os maiores exemplos que a gente tem é dentro dos nossos lares. Sim, é verdade. O maior exemplo que a gente tem como filho é o exemplo de nosso pai. Não é verdade? Então, Acais, com 20 anos, ele começou a reinar, que é o pai, e Ezequias com 25 anos. Capítulo 16. Então, querendo ou não, meu Deus, a gente sempre leva exemplos da casa do nosso pai para a nossa casa. Hoje eu sei que você ainda é um rapaz solteiro, mas pela fé, lá na frente você vai ter a sua casa. E alguns exemplos do seu pai você vai levar para dentro da tua casa, porque fica guardado na nossa memória. Mas nós vamos ver que, nesse caso de hoje, a lição de hoje, Ezequias, filho, ele rejeitou, posso dizer que 90% dos exemplos que o pai dele deixou como rei. E até mesmo como pai, nós vamos ver coisas
absurdas que o rei Acais fez como exemplos, como reis. Nós já vamos entrar no tópico 1, que vai falar um pouquinho sobre em observar o exemplo que Acais deixou para ele. E outra coisa, toda vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, porque nesse momento a gente está estudando, né, irmãos? Mas quando a gente está em particular, dentro de casa, lá, você está no seu canto que você tem reservado para ler a palavra de Deus, não apenas estude, mas também medite. Tente entrar na história, tente imaginar um jovem de 25 anos já assumindo uma responsabilidade tão grande de que é ser rei. E a importância do rei, você sabe qual é a importância do rei para uma nação? Eu entendo que o rei, ele é o que organiza. Sim. O que organiza, o que dita as regras, e ele tem um poder, né, de decisão eu entendo nesse sentido. E a importância de um rei também era levar o povo a buscar a Deus. Isso, na questão espiritual. Na questão espiritual. Ele teria que também cuidar também da segurança, porque os reis eram divididos entre nações, sobre cidades. Nesse caso nós vamos falar sobre Judá, mas ele também tinha que manter também segurança, o rei tinha que prover segurança, também tinha que prover alimentação para o seu povo, tinha que prover também um exército para proteger o seu povo, também teria que prover bens financeiros, não é verdade? Então, ser rei naquela época era uma tarefa fácil? Não era. É muito difícil. Talvez também a gente trazendo para os dias atuais, você que ainda é solteiro, irmãos, ser rei dentro de um lar é quase mais ou menos baseado nisso. Dentro de um lar, o chefe, um lar, o rei, vamos falar assim, o rei Rodrigo e a sua rainha Pâmela, tem as suas obrigações dentro do lar dele e prover tudo isso. E principalmente o espiritual. Coisa que o Acais, pai, não fez para dar o exemplo para o seu filho. Eu sei que já que eu falei o nome do Rodrigo, que está aqui, ele passa vários exemplos para o Davi, mesmo sendo pequeno. Davi está com quantos anos, Rodrigo? 5 anos. E o Davi, com 5 anos, já começa a observar o Rodrigo como rei pai. Como ele administra o castelo lá onde eles moram. Vamos usar no figurativo assim. O meu lar é um castelo. E eu sou o rei. E os meus filhos que são príncipes observam os meus exemplos. Coisa que Acais não fez. Ele não observou aquela passagem que diz que nós devemos ensinar, né? Isso, verdade. As crianças, para que lá na frente não venham se desviar da presença de Deus. Vamos para o tópico 1, porque as horas passam. Você pode ir para mim? Tópico 1, ele tudo. Tudo. Ao contrário de seu pai, o rei Acaz, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acaz foi o rei perverso e pautou seu reinado com abominações que desagradavam o Senhor. Sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando no caminho dos reis de Israel. Após os 16 anos de reinado de seu pai, Acaz chegara ao fim, por episódio de sua morte. Ezequias assume o trono e decide não seguir o legado deixado de idolatria, mas de fazer o que realmente agradava ao Senhor. Ezequias começou muito bem sua história, buscando a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Assim como Ezequias, o que precisamos reparar em nossa caminhada? Assim como Ezequias, o que precisamos reparar em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos nos deixado levar por legados perversos, idólatras deixados por nossos antepassados? Este é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para a glória de Deus. Amém. É o famoso contramão. Acais, ele estava na contramão de Deus. E
enquanto Deus estava vindo nessa direção, a casa estava indo na contramão. Coisa que Ezequias, ele inverteu. E sabe o que me chamou a atenção? Por isso que é bom a gente sempre estar, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente abra bem a nossa mente para que o Espírito Santo possa iluminar e revelar os mistérios da palavra de Deus. Na Bíblia fala o seguinte, irmão Deus, que os mistérios de Deus, tudo que está aqui, dentro desse livro, só é revelado para aquele que teme a Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente a ponto que a gente entra dentro da palavra. E sabe o que me chamou a atenção aqui? Aqui fala que Ezequias só tomou a decisão de fazer o contrário do pai dele depois que o pai dele morreu. Por exemplo, vamos trazer para os dias atuais hoje. Vou fazer mais outra pergunta indiscreta para você, irmão Deus. O seu pai já aceitou Jesus? Já o salvo em Cristo Jesus. Então significa que ele conhece a lei de Deus, os preceitos de Deus. Mas tem alguns filhos que os seus pais ainda não aceitaram a Cristo. Que é até um momento difícil, que nem, vamos falar assim, em questão de usos e costumes. Tem filhos que aceitaram a Cristo que os pais ainda são católicos. Que ainda têm os seus costumes, né, diferentes dos que são cristãos. Porém, diz o negócio, Ezequias, ele só tomou a decisão de andar na direção de Deus depois que o pai faleceu. E nesse momento, quando ele estava dentro do reinado, enquanto o pai dele estava reinando, ele se manifestou contra o pai. O que chamou muito a minha atenção também nessa passagem de Ezequias é que Ezequias ele estava diante, né, das mãos dos assírios. Sim. E ele se preocupou com a nação. Nós vamos chegar falando por lá na frente. E o que mais chamou a minha atenção é que ele colocou no coração dele que ele tinha que reverter essa situação. Né? Porque o pai dele estava na contramão. O pai dele estava na contramão. E ele colocou o Senhor provou o coração dele e ajudou ele, né? Que a gente vai chegar no final da história. E sabe que, para resumir, falando em português claro, enquanto Acaz, ele não queria saber de Deus, e nenhuma etapa da vida dele estava completamente. Enquanto Acaz não queria saber de Deus, que ia fazer tudo mediante a sua vontade. Irmão Luiz, o que mais chamou minha atenção é que o rei Acaz, olha o tamanho da perversidade desse homem. Ele chegou a sacrificar o próprio filho. Chegou a sacrificar o teu próprio filho. E outro, sacrificar a deuses insanos. E de maneira alguma, Deus iria pedir lógico que tem o exemplo de Abraão e Isaac, mas em nenhum momento, na Bíblia você vai ver que Deus pediu, além dessa história, desses comentários, Deus pediu o filho de alguém. Isso aí é outro assunto, mas o importante, irmão Wilson, em questão de a gente ver a atitude desse pai, é que esse rapaz jovem de 25 anos, porque nós vamos ver, que foi logo no começo do seu reinado, ele percebeu que sem Deus, ele não poderia reinar com bonança. Era reverter aquela situação. Por quê? O pai dele fez coisas tão banais, assim, absurdas, que a primeira coisa que ele fez, ele, além de fazer uma aliança com o inimigo, com os assírios, ele sacrificou seu filho a outros deuses, contrário ele fechou as portas do templo. Imagina uma nação sem Deus. Ontem, enquanto a gente estava lá no culto, na noite, teve uma apresentação na hora da entrada da bandeira, de alguns irmãos que entraram com cap, com posição militar, tudo. E naquele momento que me veio, o versículo que me veio à minha mente foi: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora você imagine uma nação sem Deus, que era o que Acaz estava fazendo. Ele fechou as portas do templo. Além de ter fechado as portas, né, colocado um monte de utensílios, tudo contrário que vem do Senhor, ele colocou aquela serpente
a serpente que Moisés havia feito lá no deserto, né, para que se algum momento daquele tempo no deserto alguém fosse picado por alguma cobra, olhasse para a cobra, seria curado. E Acás, né, veja, ele colocou um objeto, né, para que a nação se curvasse a essa. E contrário, o que mais me alegra nisso é que Ezequias confiou no Senhor. Né? Ele entregou todos os caminhos deles ao Senhor, né, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Né? E isso é de extrema importância, porque a gente consegue fazer uma comparação de um homem que se entregou à idolatria, de um homem que se entregou à perversidade da vida, né? E de outro, no outro lado, um homem que se rendeu diante do poder criador do Senhor. Né? É muito triste. E querendo ou não, os dias atuais ainda está acontecendo isso. No caso da serpente, ela só foi levantada na época de Moisés para que apenas o povo olhasse e fosse curado. Acás estava usando aquela serpente para que o povo a idolatrasse e oferecesse até mesmo sacrifício para aquela serpente. Então nós vamos ver agora já no tópico 1 e 2, que vai falar um pouco sobre isso. O tópico 1 e 2 fala assim: era preciso reparar o templo, porque o templo estava fechado, abandonado, e nós vamos ver que ele foi tão como é que eu posso falar assim? Ousado, ele foi ousado, que ele retirou até as pratas, o ouro daquele templo para presentear o rei inimigo. Vamos ver 1 e 2? Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Que atitude louvável de Ezequias, a de reparar a casa do Senhor, purificando-a. Aqui já adiantou, já lá na frente. Então nós vamos adiantar também por causa do tempo. Depois que ele assumiu o reinado, primeira coisa que ele fez no seu posto como rei, reparar o templo. Porque naquela época, hoje a gente sabe que hoje o templo do Senhor quem é? Somos nosso corpo, somos nós, somos morada do nosso Deus. Mas naquela época não, existia um templo. E aquele templo estava completamente abandonado, destruído, vou falar assim. E a primeira coisa que ele fez foi restaurar. Por quê? Ele viu que a nação precisava novamente de Deus, que Deus pudesse estar na frente. Ontem foi falado no Congresso dos Varões sobre Josué. Sim. E o Senhor dizia que o Senhor orientou a Josué para que santificasse, né? E Ezequias observou isso, né? Ezequias, ele chamou os levitas, aqueles homens que estavam à frente do trabalho, e disse: santificai-vos, nós iremos restaurar o templo do Senhor. É verdade. E o importante, Moeiros, que já que nós falamos sobre o templo, nós que estamos templo do Espírito Santo, todo dia a gente tem que fazer uma avaliação aonde precisa ter reparo. Porque imagine um templo, agora falar templo mesmo, onde as portas estão caindo, onde janelas não se fecham, onde não tem mais piso. Trazendo isso para o espiritual, para nós que estamos templo, a gente tem que fazer reparo todos os dias. Eu tenho que me autoavaliar para ver, porque uma coisa que fala aqui, a primeira coisa que ele fez lá para restaurar o templo é tirar as imundícias. Coisas que aonde a imundícia está, Deus não está. Eu tenho que tirar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, para que o nosso templo seja um templo perfeito, para que Deus possa fazer é isso que eu ia falar. Sim. Porque a palavra nos diz que nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, não é isso?
E nós devemos, o cristão, né, ele deve fazer todo dia um clamor ao Senhor, perguntando ao Senhor, ao Espírito Santo, onde ele deve melhorar, onde ele deve se consertar, né, para que nós chegamos no final da nossa carreira como varoas, né, perfeitas diante do Senhor. Né, não é isso? Então, isso me alegra muito que Ezequias confiou no Senhor. E falando um pouco mais de templo, e já vamos para o tópico 1 e 3, todo templo ele precisa de uma iluminação. Sim. Naquela época, eles usavam os incensos, as lamparinas, tinha uma luz para os meus caminhos, é a tua... São as palavras do Senhor, isso. A tua palavra. O meu templo, o Espírito Santo, tem que ter luz. E a luz é esta palavra. Coisa que o Acais não fez. Sim. Por quê? Ele não deixou os sacerdotes, os levitas, adentrar no templo. Ele estava totalmente contrário, Ao contrário, a palavra de Deus já não era mais ministrada. Apesar que tinha sacerdotes. Sim. Tinha profetas. Só que não estava em atividade. Mas não está em atividade porque ele proibiu. E o que Ezequias fez foi o seguinte: ele ajuntou todo aquele povo na praça, ele se ajuntou e falou assim: vamos santificar a casa do Senhor novamente. Sim, ele percebeu, você chamar Deus para a sua vida. Ele percebeu que a nação, o povo estava em crise. É verdade. E aí ele reconheceu que precisava fazer uma mudança diante da situação. É verdade. Né? Que é onde a gente parte para o 1.3. 1.3. É o que nós vamos ver. Conserto divino. Você pode ler já para nós? Em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acás que não guardou os mandamentos divinos, Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazer um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Glória a Deus. Aliança. Quando se fala de aliança, fala de compromisso. Não é verdade, irmão Deus? E automaticamente, quando a gente aceita Cristo, nós já temos essa aliança com esse Deus. Com o Deus chamado Jesus Cristo. E essa aliança, só quem pode quebrar somos nós. Você vai ler a palavra todinha, lendo a palavra todinha, você vai ver que Deus nunca quebrou aliança com ninguém. É um dos atributos de Deus, é a fidelidade. É a fidelidade, né? Isso mesmo. Mas toda aliança quebrada, quem faz é o homem. É o homem. Desde Gênesis né, até Mateus. Né? É verdade, até o último livro do Velho Testamento. Nós temos muitos reis, muitos homens que fizeram o que era mal ao Senhor, né? Iniciavam uma trajetória e acabava pisando fora do caminho. Então, uma atitude que o rei Ezequias fez perante a todo o povo de Judá foi uma nova aliança, uma aliança que o seu pai tinha quebrado. Sim. Aliança é um compromisso, ele assumiu um compromisso perante a nação de Judá, que estava renovando a aliança perante a esse Deus. Isso me leva a Jesus, né? A Jesus no momento que ele fez uma aliança conosco, com os gentios, né? Sim. Porque nós não éramos, né, não fazíamos parte da promessa, né? A promessa era destinada aos judeus. E Jesus veio, né, como a ponte, ele veio para fazer que a gente tivéssemos a aliança com Jesus, né, e com Deus através de Jesus. Glória a Deus. Nós já vamos passar para o tópico 2, mas antes quero perguntar para você que está aí em casa. Vocês estão entendendo a lição? Se vocês estão achando que nós estamos indo um pouquinho rápido, pode comentar na nossa live, manda uma mensagem para os nossos irmãos que estão aqui. Comente como é que está a nossa aula. Se estamos muito rápido, vamos um pouco mais devagar. Se vocês querem mais um pouco, querem fazer alguma pergunta, pode fazer que o pastor vai responder. O irmão Rodrigo também está aqui. O ideal é que nós venhamos
nos comunicar, Nos né? comunicar. Os irmãos daí de casa, É verdade. né? Levantando perguntas, É. levantando questionamentos sobre a vida de Ezequias, para que a gente, através dos nossos estudos que fizemos, nós possamos responder, né? Isso. E tente acompanhar a nossa live com a revista, irmãos. Antes de entrarmos no tópico 2, tem um tópico aqui que fala, eu ensinei o quê? Então, no tópico 1, ensinamos que o diferencial do rei Ezequias foi se preocupar em renovar sua aliança com o Senhor. Enquanto o pai dele quebrou uma aliança, andou na contramão de Deus, Ezequias ele assumiu uma aliança perante a Deus e perante toda a nação de Israel, chamando Deus para fazer parte daquela nação. Já vamos entrar no tópico 2, o tema é reavivados em meio ao caos. Esse reavivados é diferente de avivamentos, não fala sobre avivamento espiritual. O que nós vamos falar aqui é de reavivados, é uma pessoa que em todo tempo, para ela não tem tempo ruim. Ela sempre está avivada. Não existe, pode estar o que for, uma crise, um temporal, ela é uma pessoa avivada. Não tem tempo ruim para aquela pessoa. É o que nós vamos falar sobre isso. Uma pessoa avivada em meio a crises ou caos, que é o que nós estamos vivendo. Eu quero fazer já a leitura do tópico 2. Durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte, Israel, devido à idolatria, foi levado cativos pelos assírios. Tempos de incertezas, inseguranças e opressões espiritual habitavam no meio do povo. Era o que o povo estava vivendo, irmão Eudes. Tópico 2.1, leia para mim, irmão Eudes. 2:1. Ezequias e as suas atitudes assertivas. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve, em duas vertentes: reformas políticas e morais, conforme o livro de 2 Reis, e purificação do templo e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. De tal maneira confiou no Senhor e buscou se aproximar-se de Deus e guardar seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva na história do reino de Judá. Por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou de seu posicionamento. Aleluia. Amém? Você já leu o livro de Juízes? Já. O livro de Juízes também faz parte dos livros históricos. Sim. No livro de Juízes não fala sobre reis. Fala porque de juízes. não tinha reis naquela época. O livro de Juízes era uma pessoa que era escolhido por Deus para ser juiz, que é o que julgava, é o que levava o povo à nação. E um juiz muito famoso era Sansão. Sansão foi juiz também. Mas, por que Deus levantava juízes naquela época? Porque toda vez que o povo se desviava da presença de Deus, Deus permitia que viessem os inimigos aquela nação ou aquele povo assolar para que o povo pudesse retornar à presença de Deus. Só uma observação, que o meu nome, Eudes, vem de um rei, de um juiz chamado Eude, né? Eude. Aí o meu pai, com as invenções humanas, colocou o S. Né? Então isso... Interessante. Mas assim, mas é isso mesmo, irmão Luiz. O Senhor, Ele permite. Né, que situações vêm à vida de certas pessoas, porque acabou se distanciando da presença do Senhor. É verdade. Né? E a gente percebe na lição que foi necessário Ezequias tomar uma atitude, né, de santificação, né, para que o avivamento, né, para que a proximidade com o Senhor viesse. Sim. Não é isso? Então, e essa parte aqui de atitudes assertivas, Ezequias tomou uma atitude muito positiva. Sim. Né? Porque ele se rendeu diante do Senhor, ele fez a limpeza, contrária ao que o pai fez, não é isso? Ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu que na terra só existe um Deus
E esse Deus é o Criador de todas as coisas. Fez os céus e a terra, não é isso? E aqui fala que ele restabeleceu o culto da Páscoa, que era um momento muito importante na vida de Israel, que foi a primeira coisa que eles fizeram quando saíram, né? Que quando fala em Páscoa, fala da saída do povo do Egito. E se tem um povo nessa terra que gosta de festejar, são os crentes. Sim, sim. Porque o nosso Deus é um Deus festivo. É isso mesmo. Ele gosta de festejar, ele gosta de festa. Ele gosta de ver o povo dele alegre. Alegre, isso mesmo. Então ele restaurou o culto à Páscoa. E aqui, isso, e vai dizer aqui, né, que Deus se agradou, né? Se agradou. Porque quando celebramos a Páscoa, naquela época, relembrava a saída, a libertação da escravidão do povo de Israel. Hoje, a nossa Páscoa, a gente comemora a nossa libertação através de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. Mas era muito importante a Páscoa para aquele momento, para que o povo viesse voltar às suas memórias, que Deus não mudou. Sim. O que mudou foi a postura do homem perante a Deus. Vamos acelerar? Tópico 2.2. Avivamentos, uma questão urgente. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levasse luz para as nações. Essa luz é a palavra de Deus. Sim. Luz às nações. E o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando-se totalmente do Senhor e de seus mandamentos. Longe da presença do Senhor, só encontramos tristezas, dores, maldição, mortes. Ezequias, ao assumir o trono de Judá, buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconhecia o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Precisamos atentar que crises geram oportunidade. Vou reler. Precisamos atentar que crises geram oportunidades. Em meio aos caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, consciente de que a fonte de nosso fortalecimento é o Senhor. Em meio a crises, só nos resta crescer espiritualmente, meu Eudes. É o que aconteceu nesses tempos. Ontem foi falado no Congresso dos Varões, né, que hoje o cristão ele teve essa oportunidade de isolamento, né, para se aproximar do Senhor. É verdade. Não é isso? Então, em tempos de crise, o Senhor quer ver as nossas atitudes. Sim. O Senhor quer, e os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, sim, olhando para todos, não é verdade? Para todos. Então, em tempos de crise, é momento da gente buscar ao Senhor. Foi falado momentos ontem, de crise, Senhor, enquanto se pode achar, momentos de crise é oportuno para se buscar ao Senhor, né? Porque quando sairmos da crise é onde o nome do Senhor vai ser glorificado. E você percebeu que, querendo ou não, o homem, se a gente for ler de Gênesis e Apocalipse, o homem só se aproxima de Deus em meio a caos, em meio a aflições, né? E até hoje não é diferente. Você quer ver o homem se aproximar de Deus, é vir algo sobre a sua vida que leva ele a ser derrotado. Sim. Só que tudo que acontece nas nossas vidas, a maioria é culpa nossa mesmo, pelas Sim. nossas decisões, decisões assertivas e as que não são, né? Sim. Ou você faz a coisa certa ou você faz a coisa errada. Tudo que nós estamos colhendo nos dias atuais são frutos do passado, Sim. do presente e até mesmo do futuro, porque o que nós estamos plantando hoje, lá na frente... Eu consigo fazer uma divisão, dois planos, o espiritual, que vem da parte do Senhor, e o terreno, terrestre, né? Que parte de nós, igreja, aqui na terra, que nós devemos, por exemplo, para atravessar o mar, o Senhor falou, marche. Então, eles tiveram que marchar para atravessar o Mar Vermelho, não é isso? Sim. Então, é necessário. O Senhor quer ver as nossas atitudes. O Senhor quer que a gente se prostre diante dele, né? Nos humilhando, esta é a palavra, nos humilhar mesmo diante do Senhor. Nós vamos falar agora no tópico 2.3. Então, vamos partir. No tópico 2.3, nós vamos falar sobre alguns pilares para o avivamento. Isso. O que são pilares?
Pilares é aquilo que sustenta. São A base, os a fundamentos. base, os fundamentos, as colunas. Nós, como cristãos, espiritualmente, precisamos de pilares na nossa vida, em todo o tempo. E nós vamos falar sobre apenas quatro pilares. Então vamos lá. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para ajudar. Glória a Deus. Para haver um avivamento, é necessário estar pautado em quatro pilares. O primeiro é arrependimento. Arrependimento. Em meio às crises da vida, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. Momeudes, por acaso você pede perdão dos seus pecados todos os dias? Todo momento. É verdade. Eu tô igual Davi, pobre miserável que eu sou. Pobre É miserável verdade, que eu eu sou. também sou assim, viu? Em todo tempo eu estou, Senhor, tenha de misericórdia dessa alma, dessa vida. Senhor, tenha de misericórdia. Então, faz parte da nossa vida cotidiana, como cristão, a gente pedir perdão dos nossos pecados. Porque na época de João Batista, ele batizava um batismo do arrependimento. E Cristo fala na sua palavra que nós devemos dar o fruto do arrependimento. Em todo tempo no meu coração tem que brotar um fruto do arrependimento. Tópico 2, pilar 2. Que a presença querer a presença de Deus, para que a igreja tenha, ou a nossa vida tenha um avivamento, a gente precisa ansiar pela presença do Senhor. E diz assim, em meio às crises, precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Isso aqui é muito importante. Presença de Deus. Querer a presença de Deus, outros também foi falado um pouco sobre isso. Nós falamos também que nós, como templo, não pode ter imundície dentro desse templo. Sim. Então, quando eu quero a presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quer dizer, desculpa o meu português errado, é querer a santificação. Sim. Em todo tempo, lógico que a santificação ela é gradativa. Eu tenho que me santificar para que a presença de Deus esteja dentro de mim. Eu tenho que almejar a presença de Deus através da minha santificação, através das minhas decisões. Processo, né? Eu tenho que, em todo tempo, convidar Deus a fazer parte da minha vida. Isso é um dos pilares, é o segundo pilar, a presença de Deus. O terceiro, irmão Eudes? Buscar a comunhão divina, a comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus. Devemos sempre buscar intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Uma vez eu escutei de um pregador que ele falou assim, que quando a gente passa um dia inteiro sem ler pelo menos um trechinho da palavra de Deus, considere esse dia perdido. Sim, eu queria contar um breve testemunho. Eu vi uma pregação de um irmão que dizia que um grupo de irmãos foram ao evangelismo, né? Sim. Foram evangelizar numa praça, e aí tinha alguns irmãos lá, e aí se manifestou um inimigo na vida de uma pessoa. No meu jovens lá, dizendo, eu sei quanto tempo você não lê a Bíblia. Olha, falou. E acusou, falou assim, eu sei que faz 2 semanas que você não lê a palavra do Senhor. E ele sabe, sim. Então é necessário que a gente, em oração, em leitura da palavra, em consagração do nosso corpo, que é um momento de consagração, é verdade. O quarto pilar é a oração. Oração. O terceiro fala sobre buscar a comunhão. Sim. E o quarto é a oração. Em tempos de adversidade. Em tempos de adversidade, isso aqui. Buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois Ele é a fonte de fortalecimento e reavivamento. E olha, falando de Jesus, em João fala assim, palavras de Jesus, porque eu, Jesus, vos dei o exemplo, porque assim como eu vos fiz, façais vós também. E se tem um homem de oração,
Esse é Jesus. Isso. Ele chegou a orar tanto que saía sangue pelos poros É dele. verdade. Então, exemplo, Cristo nos deu. Só que também, já que nós falamos também sobre exemplos, e falei também do exemplo do Rodrigo com o Davi, Paulo assumiu para ele assim: olha, sede vós, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo deixou o exemplo. Agora, a gente, observando os exemplos de Jesus Cristo, nós temos que ser exemplo para outros também. Sim. A gente tem que impactar. Porque, querendo ou não, isso é a pura verdade. Nem todo mundo é de oração e nem todo mundo gosta de oração. Sim. Orar é apenas você conversar com Deus Pai. É um diálogo, né, ao Deus que está em oculto, mas que está observando tudo e está ouvindo a todos. Mas nem todo mundo tem essa atitude, tem esse pilar, essa sustentação, essa base, como o quarto pilar, a oração, que é importante, muito necessário, nos dias atuais. Que é um dos pontos de confiar em Deus. Confiar no Senhor o tempo todo. Então, que esses 4 pilares que nós acabamos de aprender: primeiro pilar, arrependimento; segundo pilar, presença de Deus; terceiro, buscar a comunhão de Deus; e o quarto pilar, oração, faça parte da tua vida e da nossa vida. Isso é essencial para as nossas vidas. Aqui fala que eu ensinei que, leia para mim, irmão Wilson. Que a igreja do Senhor necessita viver um novo avivamento, como nos dias de Ezequias. Vamos rápido para o tópico 3. O tempo passa. Um socorro bem presente. Depois que aconteceu tudo aquilo que Ezequias reuniu o povo, reabriu o templo, colocou tudo em ordem, fez um novo culto, o culto da Páscoa, colocou o povo para orar, para se arrepender, para buscar a presença de Deus, estava tudo bem. Mas você já percebeu que quando tudo vai bem, o inimigo se levanta? É o que nós vamos ver no tópico 3. Leia para mim. Tópico 3. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Assíria, invade a Judá com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes, pois intentava separá-las para si. Mas Deus é o socorro bem presente para o seu povo. Falar um pouco de Senaqueribe, rei da Assíria. Os assírios eram inimigos, sempre foram inimigos do povo de Deus. E tanto o pai do rei Senaqueribe também, já tinha pelejado contra o pai do rei Ezequias. Sim. E venceu. Então o rei Ezequias, ele cresceu vendo o pai dele fazendo coisas erradas, e o pai dele se rendendo aos inimigos, e até mesmo presentear os seus inimigos. Ezequias presenciou tudo isso. Imagina você ver você crescer dentro de um lar, a qual um inimigo, no passado, derrotou seu pai, e esse mesmo inimigo vem contra ti. E contrário, Ezequias não se rendeu, né? Não Ezequias se rendeu. confiou no Senhor a ponto dele receber aquelas afrontas, né? Receber aqueles mensageiros que Senaqueribe enviou os mensageiros até a ele, para dizer, o rei Senaqueribe vai invadir Judá. E assim, disseram assim, blasfemaram contra o Senhor. É o que nós vamos ler no tópico 3. Dizendo assim, não confia em Ezequias, porque o Deus dele não vai vos salvar. Relembrando, quando Ezequias assumiu o trono, o reinado de seu pai, não tinha exército, sim, não tinha Deus, não tinha segurança, faltava muita coisa. Estava em crise. Faltava muita coisa. Estava em crise. Quando Ezequias chamou e colocou Deus na vida da nação, Deus foi suprindo tudo. Foi suprindo tudo ao seu tempo. Deus é o provedor. Né? Então, o essencial para nós cristãos, em tudo que falta para nós, o segredo está: buscar primeiro a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, porque todas essas coisas não serão acrescentadas. É o que a palavra de Deus nos fala. O que está faltando na tua vida hoje? Sabe o que está faltando? É Deus. Está faltando saúde? Tenha Deus, que Deus vai prover a saúde. De que maneira? É Deus quem vai conduzir para que a vitória venha. Está faltando segurança? Tenha Deus, que é Deus que vai prover a segurança.
Foi o que o rei Ezequias fez. Ele chamou Deus para a sua vida, para a nação de Israel, e Deus supriu todas as necessidades. Porém, o inimigo, ele se levantou. Porque o inimigo, o rei da Assíria, já tinha vencido o pai Acais, e achava que também iria vencer. Só que esse rei, ele caiu do cavalo porque Acais não tinha Deus, mas Ezequias tinha um Deus. E era um Deus que batalha, que guerreia. Isso. E o tópico aqui 3.2 diz ler que já? Pode ler. Ezequias ele entregou as cartas, né, ao Senhor diante da oração dele, pedindo socorro. E diz assim: ao receber o ultimato do rei da Assíria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. O rei de Judá entendeu as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel, em oração, as mensagens de afronta e ameaças de Senaqueribe. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. Senaqueribe utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá. Mas Ezequias não caiu na cilada e buscou auxílio no Deus Todo-Poderoso. Em todo tempo, irmão Eudes, você com 28 anos ainda é um menino, mas você acho que já percebeu que em todo tempo o inimigo ele tenta nos intimidar. Sim. Por que nos intimidar? Com as notícias, com os ocorridos que têm acontecido ao nosso redor, para que a gente venha se amedrontar. São os dardos inflamados. Isso, né? Mas em todo tempo o inimigo tenta colocar medo em nosso coração. Tem muita gente que está com medo com essa pandemia, que está amedrontado, que deixou de fazer até as suas coisas pessoais, como também os de Deus também. O medo é contrário à confiança ao Senhor. É o contrário à confiança, que você falou 100% claro. Contrário. O medo, ele nos para a confiar em Deus. Nos congela. E é uma coisa que tem que ser repreendida. O que foi o que aconteceu quando o rei da Síria foi a Ezequias? Levou umas cartas de afronto para intimidar. Mas ele não se rendeu. Não se animou. Ele foi lá e entregou nas mãos dos... Vamos para o 3.3? Estão aqui. Nós estamos um pouco atrasados. Não, vamos lá. Da humilhação à exaltação. A exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino, não ceder às afrontas, pois, como cristão, devemos cultivar o fruto do Espírito, não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Que foi palavras do profeta Isaías, Isso, capítulo Deus 37, que bradou. nós lemos. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. O inimigo se levanta contra nós todos os Aleluia, dias, mas o mesmo glória a caminho Deus. que ele se levantou é o mesmo caminho que ele vai Aleluia, voltar. glória a Deus. Porque o nosso Deus, nos dias de hoje, os dias atuais, faz da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala assim, ó, irmão Eudes, já que estamos falando de anjo, Deus, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Aquele que tem seu Deus como Deus provedor e que provê também segurança. E aqui fala que apenas um anjo, irmão Eudes, um anjo ele eliminou destruiu. 185... Nesta manhã não é diferente. Não o é Senhor está diferente. enviando anjos em nosso favor para destruir todo o mal, Glória a Deus. toda a enfermidade, todo o medo, toda a insegurança. Não é isso? E que o Senhor, nesta manhã, seja exaltado, Exaltado né, através e dessa glorificado. lição, que estas palavras que foram ditas nessa manhã Vamos apenas só ler a sejam conclusão. cravadas no nosso coração. Vamos só apenas ler a conclusão rapidamente? Amém. Nós dois juntos? Aprendemos nesta lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Somos gratos a Deus por essa Aleluia. manhã, Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Desculpa a correria, meus irmãos. Desculpa. A vida do nosso irmão Eudes, nosso pastor, da diretoria da Escola Dominical, e a classe Shekinah e os demais que assistiram a nossa live. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém.
Graças a Deus pela vida desses meninos, né? E diz que é mulher que fala muito, né, gente? Não queria nem falar nada. Eles se entregaram hoje. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos queridos. E é uma palavra poderosa, né? Eu tenho dito que as lições desse trimestre, elas são desafiadoras, principalmente porque é pouco tempo para falar de personagens tão ricos da história e dos seus feitos, né? Mas os irmãos podem dar continuidade a esse estudo nas suas casas, nos seus lares, lendo melhor a respeito desses irmãos. Meus irmãos, no próximo domingo, não haverá live da escola dominical, me ouçam. Mas nós estamos nesse instante fazendo uma santa convocação, como diz o nosso pastor. Nós vamos fazer, pela fé, a 14ª caminhada do conhecimento, né? Não podemos deixar passar em branco. Nós vamos realizar de uma forma diferente, mas não deixará de acontecer. Então, eu quero, em nome de Jesus, convocar todos os irmãos, não apenas alunos e professores da escola dominical, todos os irmãos, para participarem da 14ª caminhada do conhecimento. Se você não faz parte do grupo de risco, está bem de saúde, pegue a sua máscara e venha no próximo domingo para a 14ª caminhada do conhecimento. O nosso tema esse ano está baseado em Provérbios, o capítulo 1 e o verso de número 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Provérbios 1, 5a. Nós temos a nossa irmã que se dispôs a fazer a camiseta, então, se os irmãos quiserem fazer a camiseta, a irmã Evelyn aceita pedidos até terça-feira, tá? A camiseta tem um custo de R$40, e aí os irmãos me passem o tamanho, que aí nós fazemos a encomenda, que será nos entregue no sábado, tá? Então, os irmãos que quiserem usar a camiseta. Eu já tenho a minha camiseta, os irmãos já viram, já apresentei aqui na escola dominical, e na cor preta. Então, se os irmãos quiserem adquirir, podem fazer assim. De qualquer forma, não tenho condição, não posso, pode vir da mesma maneira, não tem importância. Com camiseta ou sem camiseta, você pode vir, né, vestido com a outra camiseta, de preferência, para participar da 14ª caminhada. Então, convoco todos os irmãos, no próximo domingo, às 9h da manhã, nós faremos a 14ª caminhada do conhecimento. Trago as suas câmeras, vou fotografar. Estava prestando atenção e nós vamos ainda colocar nas nossas páginas a história da caminhada. E a nossa primeira caminhada, nós não temos fotos, nós temos um vídeo que nós vamos divulgar aí para os irmãos assistirem. E assim nós vamos fazer até o próximo domingo, divulgando as fotos das nossas caminhadas ao longo desses anos, né? E pode parecer, irmãos, que é algo de pouca importância, mas você que ama evangelizar, sabe que a palavra do Senhor não volta vazia. Né? Você que pega um folheto, que distribui, que entrega para uma pessoa, sabe da importância de falar da palavra de Deus. E a igreja não pode se calar nesse tempo, nós temos esse compromisso de divulgar a palavra de Deus. Então, domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos fazer a 14ª caminhada do conhecimento. Amém? Se tiver dúvidas, aflições ou angústias, vai perguntando que a gente responde, mas não deixe de vir, tá bom? Vamos orar para encerrar a nossa aula, e eu quero mandar um abraço bem apertado para os irmãos que fizeram aniversário essa semana. No dia 16, domingo passado, fez aniversário a Carol, a nossa Carolzinha da classe Brilha Jesus. A Carol fez aniversário. Também nós temos hoje o irmão Gilmar, que é da classe Timóteo,
fazendo aniversário, está apagando as velhinhas hoje, o irmão Gilmar. Também mandaram um abraço para o André, né? O André, filho da irmã Marluce e do irmão Alex, que também fez aniversário dia 19. Um forte abraço para esses irmãos, né? Comemorem muito o dom da vida. Deus tem nos permitido estar aqui e nós temos motivos para celebrar e comemorar com os irmãos. Vamos orar, então, apresentando esses irmãos as nossas orações, pedindo muitos anos de vida, muita saúde, que sejam prósperos em tudo, e o Senhor é poderoso para realizar cada desejo, né? O desejo que passa aí no seu coração, o Senhor é poderoso para tornar realidade. Vamos orar, queridos. Maravilhoso Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças nesta manhã, pela vida dos nossos irmãos, por mais um ano de vida, Senhor eterno, que tu tem permitido viver. Eu te agradeço pela vida da Caroline, Senhor. Vá ao encontro da Carol, continua sendo com ela, que ela possa crescer a cada dia cheia de graça, de desejo por te servir, te fazer a tua vontade, que ela tenha um futuro, Senhor, glorioso. Eu sei que o Senhor já está preparando. Também a vida do André, Senhor, cobre o André, Senhor eterno, com o teu sangue. Guarda ele, livra de todo mal. Continua, Senhor, sendo com ele, preparando, Senhor eterno, aquilo que deseja o seu coração, que as portas se abram para a glória do teu nome santo. Eu quero também te suplicar pela vida do nosso irmão Gilmar, Senhor eterno, por tê-lo conosco, Senhor, que as tuas mãos de poder permaneçam estendidas sobre ele, dando vitória, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo livramento que o Senhor tem dado ao teu servo, Senhor eterno, pelas portas abertas, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor nosso, muito obrigada pela vida dos teus filhos e pelos teus feitos, Senhor eterno, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Pai querido, a 14ª caminhada deste ano, Senhor, que faremos em nome de Jesus no próximo domingo. Senhor, há de preparar todas as coisas e nós estaremos caminhando para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, tira os embaraços e tudo aquilo, Senhor, que possa impedir o teu povo de no próximo domingo fazer, Senhor, realizar, tornar possível este acontecimento. É no nome de Jesus que eu te agradeço por este dia, por esta manhã, pela escola dominical, pela vida de cada um dos meus irmãos, e te peço que a tua bênção esteja em cada lar, sobre cada vida. É no nome de Jesus Cristo eu te suplico e te agradeço. Amém. Às 18h30 nós estaremos aqui, mas como o pastor Carlos está presente, ele vai conceder a bênção apostólica para cada um de nós. Então, curvem as suas cabeças, estendam as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. Nós juntos dizemos amém. Assim está encerrada em nome de Jesus.